Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Química Orgânica, comigo, a professora Fernanda Dias, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a polaridade das ligações químicas e conceitos de ácidos e bases. Essa é a aula do dia 5 de julho de 2020. Na aula passada, aprendemos sobre os conceitos básicos de estrutura atômica. Vimos a natureza das ligações químicas pela regra do octeto de elétrons na camada de valência de um átomo e estudamos também a definição de ligação química sob o ponto de vista da mecânica quântica, por meio dos conceitos de função de onda, orbital atômico, orbital molecular e previsão da geometria de uma molécula pelo modelo de repulsão dos pares de elétrons na camada de valência. Na aula de hoje, vamos aprender sobre a polaridade das ligações químicas e os conceitos de ácidos e bases. Sabemos que a maioria das ligações químicas não é nem completamente iônica e nem completamente covalente. E esse comportamento depende do parâmetro eletronegatividade, que é a capacidade que um átomo tem de atrair para si o par eletrônico, polarizando então a ligação e determinando a distribuição desse par de elétrons na ligação. O átomo de maior eletronegatividade aproxima o par eletrônico para si, adquirindo uma carga parcial negativa, enquanto o átomo de menor eletronegatividade envolvido na ligação passa a ter uma carga parcial positiva. De maneira geral, existem três tipos de ligação. Elas podem ser covalentes apolares, quando os valores de eletronegatividade são próximos entre si, dos átomos que estão envolvidos na ligação química. Elas podem ser do tipo covalentes polares, quando os valores de eletronegatividade entre os átomos envolvidos na ligação diferem de 2 unidades. E elas também podem ser do tipo iônicas, quando os valores de eletronegatividade entre os átomos diferem de 2 ou mais unidades. Um conceito importante relacionado à eletronegatividade e polaridade é o conceito de acidez e basicidade. Ácidos e bases desempenham um importante papel como reagentes, produtos e catalisadores das reações químicas. A primeira teoria de ácidos e bases surgiu por Arrhenius em 1903. De acordo com a visão de Arrhenius, ácido é uma substância que se ioniza para produzir prótons quando dissolvida em água. E base é uma substância que se ioniza para produzir íons hidróxido. A visão de Bronsted-Lowry surgiu depois da visão de Arrhenius, em 1923. De acordo com a visão de Bronsted-Lowry, o conceito de ácido e base envolve a transferência de prótons. Um ácido de Bronsted-Lowry é uma substância que pode doar ou perder um próton ou um íon H+. E uma base de Bronsted-Lowry é uma substância que pode receber um próton. Um exemplo é o ácido clorídrico gasoso borbulhado em água. O ácido clorídrico doa um próton, agindo como um ácido de Bronsted-Lowry, e a água aceita o próton, atuando como a base de Bronsted-Lowry, originando então os íons hidrônio, que vai ser o ácido conjugado da água, e o íon cloreto, que será a base conjugada do ácido clorídrico. Para soluções aquosas, as definições de Bronsted-Lowry e Arrhenius não diferem apreciavelmente. Entretanto, essa definição é ampliada para outros solventes protônicos, como no caso da amônia líquida e do ácido sulfúrico. Em solventes protônicos, a força de ácidos e bases de Bronsted-Lowry é caracterizada pelos parâmetros constante de acidez, ou Ka, e do seu logaritmo, o pKa. Quanto maior a constante de acidez, mais forte é o ácido. E quanto menor a constante de acidez, mais fraco é o ácido. Esse comportamento é o inverso para o seu logaritmo da constante de acidez, para o seu pKa. Essa tabela mostra vários valores de pKa aproximados para as substâncias, tabelados para várias conjugações de ácido e base. E de acordo com esses valores de pKa, a gente consegue prever a ocorrência ou não de uma reação ácido-base, se essa reação será espontânea ou não.
E agora eu deixo o desafio com vocês. Será que ocorre a reação entre o ácido acético e o hidróxido de sódio? Será que é uma reação ácido-base e essa reação é espontânea? Utilizem-se, então, do conceito dos princípios do pKa tabelado nas tabelas que existem nas referências bibliográficas e respondam a essa questão. Vocês podem colocar no Moodle o resultado dessa tarefa até a aula que vem. Para isso, vocês podem contar com essas referências bibliográficas, esses 3 livros que são muito bons e que estão à disposição na nossa biblioteca, e me enviem o resultado do exercício até a próxima data da aula, então. Lembrando que esse vídeo integra a atividade do curso de Criação de Videoaulas do curso de Capacitação em EAD do IFRS. Até a próxima aula!